Shalom, shalom, que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nessa manhã. Vamos para mais uma live, compartilhando uma palavra de fé e de esperança ao seu coração. A todos que forem entrando aí, sejam muito bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Shalom, pastora Thalita, tudo bem? Amém. Vai ser forte. Eliane, shalom, bom dia. Shalom, Cleide. Anjo que desce. Agrovida, shalom. Anjo que desce, não vou te soltar. Só volto pra casa quando tu me abençoar. Anjo que desce, fica por aqui. Quando me abençoar. Vou deixar você subir. Profeta Letícia Figueiredo, shalom. Quem vem comigo no Glória? No Val de Jaboque é o anjo do céu. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar aí. Compartilha essa live, convida o pessoal para cá, vai ser forte. Meire, shalom. Ô, pastora, tudo bem aí com a senhora? E o pastor Cleito, como é que ele tá? Tudo jóia? Maravilha, eu lembrei aqui. Lá de Rondonópolis, cidade abençoada.
Glória a Deus. Amém, pessoal? Shalom, shalom, Luma. Tudo bem aí, filha? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. No capítulo 1. Deixa eu só achar aqui o texto. Gênesis. Glória a Deus. Capítulo 29, versículo 33. Bom dia, Rosemary? Rosemary, é isso? Shalom. Gênesis capítulo 29, versículo 33. Alguém coloca para mim a referência, por favor. Diz assim a palavra, e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. Dentro do calendário espiritual, bíblico, não o calendário gregoriano, mas no calendário espiritual nós entramos, agora recentemente, no mês de Ave. No mês de Ave, há uma unção de uma tribo, como acontece em todo mês. Todo mês há uma unção, há uma frequência, há uma liberação de uma unção de uma tribo das 12 tribos de Israel. A tribo desse mês de Ave é a tribo de Simeão, que significa ouvir. Nós temos como trono opositor o trono de Apolo. E aí você vai entender agora alguns códigos. Então, o mês de Ave, ele é o 5º mês. No gregoriano, nós estamos no 6º indo para o 7º. Mas no espiritual é o 5º. É o 5º mês na ordem do calendário espiritual. O que significa isso, AP? Significa que nós estamos num tempo profético. Porque foi justamente nesse período, nessa estação profética, que o povo saiu do Egito e entrou nas terras da promessa. É um tempo de transição. Escreva para mim aí, nos comentários. É tempo de transição. Transição de quê, AP? De que lugar para onde? De quem para quem? A transição da pessoa que você era para a pessoa que o Eterno quer que você se torne. A transição do deserto para a terra prometida. Então eu queria que você
exultasse agora no seu espírito e se alegrasse no Senhor. Por quê? Porque nesse mês será o mês de mudanças. Meu Deus, eu já posso sentir aqui no meu espírito o impacto dessa palavra e eu quero que você sinta aí também. É o mês de grandes mudanças na sua vida. É por isso que algumas pessoas que estão aqui, nesses dias que passaram, esses dias que antecederam esse ciclo, esta estação, foram dias difíceis. Foram dias de muito ataque. Por quê? Porque o inimigo desconfia, é sabedor de que você está prestes a entrar na terra da promessa. Eu queria que você escrevesse aí nos comentários como uma palavra profética para a tua vida nesta manhã e nesse dia. Eu vou entrar na terra da promessa. Por favor, escreva isso aí. Verdade, Débora. Verdade, Débora. Dias difíceis, mas agora se prepare. Se prepare, Débora. Porque vocês vão entrar na terra da promessa. Se prepara, pastora Jô. Se prepara, Juliana Prado. Se prepara, se prepara. Porque vocês vão entrar na terra da promessa. Você crê nessa palavra ou não? Pega essa palavra aí, Cris. Pessoal, por gentileza, por favor, clica no aviãozinho aí. Clica no aviãozinho aí. Convida o pessoal para cá. Convida o pessoal para cá. Marca aí alguém que precisa ouvir essa palavra. Coloca o arroba de alguém aí que você lembrou agora na sua mente que precisa ouvir esta palavra. Você vai entrar na terra da promessa. É um tempo de transição, aonde o Pai vai entregar as promessas ao coração dos filhos. Maravilha, pastora Meire, maravilha. Então, Rose, você veio no lugar certo. Ave, mês de ave, está ligado ao número 9. E 9 representa útero. 9 meses de gestação e vem então o nascimento. Então é um tempo de você gerar. É um tempo de você gerar no útero espiritual algo novo. Há um louvor que diz assim: eu quero viver algo novo. Algo novo vai ser gerado. Manda um abraço aí para o meu pastor querido, Cleiton. Shalom, shalom, guerreiro. É tempo de você gerar. É tempo de você gerar, e olha só, gerar os sonhos do eterno. Abraão perguntou para Deus, o Senhor tinha falado para ele: você vai ser pai de multidões, Abraão. Você vai ser pai de uma grande nação. Seus descendentes serão numerosos nesta terra, Abraão. Mas aí Abraão pensa assim, e fala para o Senhor: então, como é que eu vou ter filhos? Será que o meu servo é através dele? Era um servo muito fiel, Eliezer, que servia a Abraão, foi criado desde pequeno ali com Abraão, e depois adulto passou a servir o braço direito de Abraão. E aí Abraão pensa assim: então o Eterno vai fazer uma descendência de Eliezer. Não.
Eliezer não era filho biológico, não tinha saído das entranhas de Abraão. Aí o Senhor falou assim: não, Abraão, porque o que eu vou fazer na sua vida não vai vir de terceiros, você vai gerar. Meu Deus. Se eu fosse você, Juliana Prado, eu dava um glória bem forte aí agora, porque essa palavra, quando você colocou a sua frase aqui, o Espírito de Deus falou comigo. Fala para ela que essa palavra aí é para ela. Pastor Edivan, shalom, meu querido, seja bem-vindo. É tempo de você gerar, e o que você vai gerar não vem de terceiros. Você vai gerar das suas entranhas, é de dentro de você. Pegou o código aí, Jô? Pegou o código aí? Então é um tempo de novos começos. Como eu disse, o mês de Ave é o mês 5 dentro do calendário espiritual. E 5 fala de revelação, informação, janela. As janelas do céu estarão abertas nesse ciclo, nessa estação. É tempo de novos, se é tempo de novos começos, é um tempo também de informações, é um tempo de aprender a ouvir a voz do Pai. É forte, não é? Meu Deus. Agora olha só, prestem bem atenção aqui. Todas as vezes que uma estação muda, todas as vezes que um ciclo muda, as castas de demônios e os espíritos malignos, as entidades, os tronos, mudam também. E a forma de atacar também muda. É por isso que todo mês você precisa de uma nova arma. Todo mês você precisa de uma nova estratégia. Nós já caminhamos há muitos anos dentro desse princípio dos tempos e das estações. E isso nos dá uma vantagem acerca para anteciparmos o ataque do inimigo. Porque sabendo como ele age, sabendo a forma, o trono, a característica do mês, a característica do trono, os espíritos que são liberados em cada ciclo, você antecipa com a sua arma. E aí fica mais fácil você neutralizar toda a oposição das trevas contra a sua promessa. Então, preste atenção. Então, nesse mês de Ave, o inimigo vem de uma forma muito diferente dos meses anteriores. Então, a chave principal, coloca aí nos comentários, a chave principal para esse mês é ouvir a voz do Pai. Escreva aí. Escreva aí. Eu estou animado hoje. Quem antecipa governa. Pegou, João. A chave desse mês. Por isso que, coincidentemente, né? No segundo domingo do mês de agosto, né? Existe até um ditado aí popular, criou-se esse estigma, que o mês de agosto é o mês do desgosto. Não. O mês de agosto pode até ser o mês do desgosto para quem não está alinhado com os céus. Mas se você estiver alinhado com os céus e você ouvir a voz do Pai, será o melhor mês da sua vida. Por quê? Porque é o mês da transição e é o mês onde o Pai vai cumprir a promessa na vida do Filho.
o pai vai cumprir a promessa na vida da filha. Então, a chave espiritual é ouvir. Então você precisa ter muito cuidado agora com o som. Qual o tipo de som que você tem ouvido? Nesse mês, a serpente vem com tudo para falar nos seus ouvidos, assim como ela foi no ouvido de Eva. Meu Deus. Vocês estão aí ou não? Presta atenção aqui. Então é um mês onde a serpente vai falar. E a voz da serpente não é a voz da mentira. Vocês querem vir comigo em Gênesis ou não? Estão animados para um estudo profundo? Ou não? Vocês querem águas rasas? Ou nós podemos mergulhar em águas profundas como o profeta Ezequiel? Ele começou com a água nos pés, mas depois a água já estava na cintura e ele já mergulhou, ficou imerso nas águas da revelação do Espírito. Vocês querem águas rasas ou águas profundas? Fala para mim aí. Então venha comigo no livro do Gênesis, no capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, presta atenção, é assim que Deus disse, quem está falando aqui é a serpente: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. Olha para mim. Olha a astúcia da serpente. Vocês estão ligados ou não? Vocês estão ligados ou não? Coloca aí, o inimigo, ele é forte na comunicação. Se eu fosse você, anotava isso aí. O inimigo é forte na comunicação. A proteção da casa, e o jardim do Éden era uma casa, a família. A proteção de uma casa, de uma família, está naquilo que Deus declara. Ah, meu Deus. Eu vou repetir essa porque essa veio, ó. A proteção de uma casa está naquilo que Deus diz. Do que ele declara sobre a sua vida e sobre a sua família. Mas o inimigo, ele é preciso. A serpente, o diabo incorporado na serpente, a primeira sessão espírita aconteceu lá no Jardim do Éden, viu, gente? Já estou te informando que a primeira sessão espírita
aconteceu no Jardim do Éden. Ali a serpente incorporou o diabo. O inimigo é preciso no seu ataque. E qual foi o seu ataque? Escreva aí. O som. A voz. E ele vai exatamente naquilo que Deus disse. Tá pegando aí ou não? Porque o som da serpente vai justamente naquilo que o Senhor falou, para deturpar a palavra do Eterno. Então, ele vai na palavra do Eterno deturpando, para gerar dúvidas, trincas, rachaduras e te paralisar. Eu acho que se nós ficássemos só por aqui e já nós começássemos a orar, já era suficiente, sim ou não? Você não concorda comigo ou não? Eu acho que nós ficássemos só aqui, nesse ponto, já era suficiente para a gente fazer uma oração. Então o inimigo é preciso na comunicação. E ele vai exatamente naquilo que o Senhor disse. Porque olha só a fala. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Aí eu te pergunto e você me ajuda a pregar. Eu te pergunto, você me ajuda a pregar. Deus disse isso? Me responde. O Senhor falou isso? O Senhor falou isso? Me respondem. Estou perguntando, gente. Foi isso que o Senhor falou? Muito bem, pastora Meire. Não. O Senhor falou assim, olha, pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o Senhor não falou isso. O Senhor não falou isso. Olha a pergunta da serpente. E Deus disse para não comer de nenhuma das árvores? Deus não falou isso. O Senhor falou para comer de uma. E olha só, tem um código aqui. Porque qual foi a primeira palavra que o Eterno disse para Adão? Não coma? Não foi isso. Ele disse, coma. Eu vou parar por aqui. Vamos orar, Letícia, porque o pessoal hoje parece que está meio devagar, está acordando agora, só pode. Misericórdia. Ou então é a transmissão aqui que está meia lenta, está meia devagar. Podemos orar?
Ó, olha só, qual foi a primeira palavra que o Senhor disse a Adão? Alguém coloca para mim o versículo aí. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Alguém coloca para mim aí. Coloca aí, Letícia. Gênesis 2,16. Coloca aí. Coloca o texto descrito, não a referência. Coloca o texto. Não só a referência, o texto. Gênesis 2, versículo 16. Tem como colocar aí, Letícia? Tá, eu vou ler então aqui. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha aí, ó. De toda árvore do Senhor, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, qual foi a ordem do Senhor? A ordem de Deus não foi não coma. Deus nunca chega falando para você não. Deus nunca vai falar um não para você sem antes ele falar um sim. Dá um glória a Deus aí dá um glória a Deus aí adiantado, dá um aleluia forte aí. Clica no coraçãozinho, no joinha. Eu vou entender que você está dando um glória a Deus aí, um aleluia. O Senhor nunca vai falar não para você sem antes ter falado um sim. Ele falou não depois de ter falado sim. Por quê? Porque Deus primeiro vai te suprir, para depois colocar uma palavra de limite. Então a ordem não foi não coma, a ordem foi coma de todas as árvores do jardim, menos de uma. Se você come carne de porco, você não pega esse mistério, não. Se você gosta de costelinha, torresmo, se você cozinha essa comida da banha do porco, você não pega esse mistério. Então o diabo fala assim, ó, no capítulo 3, versículo 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. O Senhor não falou isso. Só que olha só, o inimigo não vem contando uma mentira. O inimigo sempre vem deturpando a verdade. Então presta atenção, nesse mês, cuidado com o som que você vai ouvir. Cuidado com as vozes que estão aí pela internet, pelo Instagram, pelo YouTube. Cuidado com as vozes que estão sendo proferidas nesse tempo, porque tem muita voz aí que está contaminada pelo som da serpente. Tem muita voz aí que está debaixo da influência de Pitom, o espírito do engano. E olha só, o inimigo foi primeiro na onde? Na Eva. Estrategicamente. Porque, como eu falei, ele é forte na comunicação. E ele vem contra a família, ele vem contra a estrutura familiar. Por quê? Porque ele quer colocar as ideias dele dentro da família. E aqui no caso ele achou uma antena livre, porque a nossa cabeça, olha só, a nossa mente é uma antena. A nossa mente é um portal entre o mundo espiritual e o mundo natural. O maior portal entre o mundo natural e o mundo espiritual
é o homem, é a mente. Há uma frequência poderosa aqui, dependendo de qual voz que você vai ouvir. E tudo que você ouve gera algo no seu coração e você produz, replica. Tudo que você ouve, você gera. Você já percebeu que, olha só, o formato do seu ouvido é uma criança no útero? O seu ouvido é um útero. Então, dependendo do som que você ouve, você vai gerar em cima daquilo que você tem ouvido. E a antena da Eva estava meio que desafinada, desalinhada. E o inimigo teve êxito. Pegou a Eva. E essa ação foi planejada. Essa ação foi planejada e arquitetada há muito tempo. E ele só conseguiu. Pergunta para mim, por que ele conseguiu? Isso, amor. Por que ele conseguiu? Escreva aí. Pergunta para mim, por que ele conseguiu ter êxito com Eva? Por que ele conseguiu o ouvido de Eva? Sabe por quê? Porque ele já tinha derrubado o Adão. A serpente só conseguiu o processo com a mulher porque ele já tinha derrubado o homem. Porque a ordem foi para Adão, não foi para Eva. E quando o Senhor vai dar a sentença, meu Deus, a serpente fala com a serpente fala com Eva e Eva fala com Adão. Quando ela fala com Adão, meu Deus. Tanto é que quando o Senhor veio tratar no jardim, ele não foi na Eva, ele foi no Adão. Não é isso? Sim ou não? E olha só a sentença. Para a serpente, você vai rastejar. Para Eva, você vai sentir dores no corpo. As dores vão ser multiplicadas. É a prova que ela já tinha tido filhas antes de Caim e Abel. Mas isso é outra história. Isso aqui é só na nossa escola de treinamento que eu posso falar. Lá eu vou falar o que eu penso acerca do que aconteceu aqui. Então, olha só. A serpente você vai rastejar. Eva, as suas dores serão multiplicadas. E você, Adão, a sentença não foi para Adão. A sentença foi na serpente. A sentença de Eva foi em Eva, mas a sentença em Adão não foi em Adão. A sentença foi na terra. Maldita é a terra, Adão, por sua causa. Por isso é que o homem, ele tem o poder sacerdotal de restaurar e de cancelar maldições, reverter a maldição em bênção. E Adão, olha só, quando Eva comeu, não aconteceu nada. Quando Eva comeu, não aconteceu nada. Eles só caíram quando Adão comeu. Você está aí ou não? Quando a serpente fala com Eva, olha só, o som da serpente. A Eva disse assim: e disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do jardim comeremos,
mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis. Olha para mim. Eu posso falar? Posso falar ou não? Quer ouvir essa? Para a gente poder continuar? Gostei dessa frase aí, pastor Edivan. Gostei dessa frase. Onde o sacerdote se cala, abre a brecha para a serpente falar. Que forte. Quando Eva responde para a serpente, ela já está contaminada. Então aprenda uma coisa. Eva não caiu quando comeu o fruto. Quando ela comeu o fruto, ela já estava caída. Então aprenda uma coisa. Uma pessoa não peca quando cai. Uma pessoa, quando ela peca, ela já está caída. Há muito tempo. Então o pecado é a manifestação visível daquilo que já estava acontecendo no coração. Então ninguém peca quando cai. Quando peca, já está caído. Quando Eva comeu do fruto, ela já estava caída. Porque aqui, ela responde de maneira errada. Fala assim, prova. Tá? A chave está no versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Só que ela mentiu. A serpente veio com engano, contaminou Eva e Eva mentiu. Ela disse que a árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a árvore que estava no meio do jardim. Só que a árvore que estava no meio do jardim não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Então Eva mentiu, ou seja, toda pessoa que ouve o som da serpente, ela se perde geograficamente, ela se perde no mundo do espírito, ela já não tem noção do lugar onde ela está. Ela deveria ter falado da árvore do conhecimento, da árvore do jardim que está no meio. Ela falou, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Só que a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. Meu Deus. Mas aonde ela caiu? Ela caiu, o segredo está no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas eu só vou falar essa eu só vou falar, Letícia. Essa eu só... Não é que eu quero falar. Eu posso falar, né? Mas eu só vou falar na escola de treinamento, de libertação, de cura e de batalha espiritual. A maior escola que você já viu nesses últimos anos. Por quê? Porque, ao contrário daqui, que eu faço essas brincadeiras, né? Falo que vou falar, né? Brinco aqui com você. Quer que eu falo? Não. Não. Lá eu quero derramar tudo. Eu quero entregar tudo. Eu quero fazer discípulos nessa nação. É uma mentoria. Você vai poder tirar dúvidas, você vai poder perguntar. Serão 3 meses, serão 12 aulas. 12 aulas. Toda segunda-feira. 12 segunda-feiras. Toda segunda-feira. Nós teremos um tempo para estudar a palavra. Libertação, batalha espiritual, cura. Quer saber mais? Só procura a Letícia aí, ó. Só procura a Letícia aí e já faz a sua inscrição ou a pré-inscrição, né? Dando o seu nome, já garantindo a sua vaga, né? E você vem estudar comigo. E é muita revelação na palavra. Então esse mês, cuidado com o som da serpente. Cuidado com o som. Cuidado com o encantamento.
Provavelmente vai ser 21 horas, Juliana, no horário de Brasília, viu? 20 horas aqui no meu horário no Mato Grosso. De Brasília, 21 horas. Cuidado com o encantamento. Cuidado com o som da serpente. Qual é o trono que opera nesse mês, AP? É o engano. É o trono de Apolo, do falso pai. E a palavra ave significa Abba, pai. Por isso que é o mês da paternidade. Eu vou fazer mais lives aqui sobre paternidade. Viu? Vou fazer mais lives sobre paternidade nesse mês. Eu vou dar até uma imersão aqui, mas vai ser presencial aqui em Cuiabá. Você que é de Cuiabá, Várzea Grande, região, vem aqui participar conosco dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto. Um seminário sobre paternidade e orfandade. Paternidade e orfandade. Presencial. Continuando. Vocês estão animados aí? Quem está animado para continuar? Fala para mim aí. Estou animado, AP. Eu só vou continuar se todo mundo que está aqui escrever. Eu estou animado. Escreve aí. Se escrever aí, eu estou animado, nós vamos continuar. Ó, já apareceu 3 animados aí. Se tiver 2 ou 3, Jesus falou que já está no meio, então vamos para cima. Então olha, anota o que eu vou falar agora. Eu quero que você anota o que eu vou falar agora. Anota. Esse mês você será atacado numa vida de independência. O diabo vai querer fazer você vencer pela sua própria força. Essa serpente, esse som, vai querer entrar no seu ouvido para você viver, para você lutar com a força do seu braço e não na confiança da voz do Pai. Por que eles pecaram? Porque eles passaram a acreditar no som da serpente, ao invés de ouvir a voz do Pai. Simeão, o texto que eu li, significa ouvir. Agora olha o contexto que ele nasceu. A sua mãe é Lia. Então ele nasceu no útero de uma mãe que se sentia rejeitada, que se sentia desprezada. Então esse mês é o mês onde o inimigo vai atacar as emoções, principalmente das mulheres, atacando a rejeição, atacando, como Lia acabou de declarar aqui no texto, eu me sentia desprezada, o ataque do desprezo. Mulheres serão atacadas. O diabo vai usar pessoas até maridos, para te desprezar, para te ferir, para te magoar, para você não gerar os filhos que o Eterno tem para a sua vida, os sonhos que o Eterno tem para a tua vida. Então olha o que Lia diz no livro do Gênesis, o texto que nós lemos. Eu me sentia desprezada. Deus ouviu a voz da desprezada. Isso é muito sério. Deus ouviu a voz do meu desprezo, por isso o meu filho vai chamar Simeão, que significa Deus ouviu a voz da desprezada. Por isso é o mês do som. Então esse mês, Apolo, que é o falso pai, vai fazer você viver uma vida de independência, de cansaço. Pessoas estarão cansadas emocionalmente, falta de esperança, falta de fé. O inimigo vai atacar, sabe como? Pergunta para mim como. Sabe qual que vai ser a maior arma do inimigo nesse mês? Sabe qual que é a maior arma desse trono de Apolo nesse mês?
é fazer você pensar que o eterno, que o Pai eterno te abandonou. Anota isso aí. A falsa paternidade, Apolo, faz você acreditar que o eterno, o Pai eterno, o verdadeiro Pai, ele esqueceu das promessas que ele te prometeu. O inimigo vai fazer você pensar que o eterno que ele não importa com você, que ele te desprezou, porque esse era o sentimento que estava no coração de Lia. Eu sou uma desprezada. Mas Deus ouviu a voz da desprezada. Parece que soa até bonito, mas não. É o som de uma alma ferida, de uma mulher que se sentia desprezada, sabendo que o marido amava a outra, amava a própria irmã. Então é nesse contexto que ela gera Simeão, um útero rejeitado, uma mulher rejeitada, uma mulher que tem no coração uma frequência de rejeição. Por que a maior arma de Satanás é a rejeição? Para ferir os filhos, para os filhos se sentirem rejeitados, abandonados, injustiçados. O Espírito de Deus está falando com pessoas aqui. O Espírito do Eterno está falando com homens e com mulheres aqui. Vocês foram rejeitados, alguns até no ventre, mas assim diz o Eterno. Nessa rejeição aí, eu quero curar você. Eu quero restaurar a sua identidade. Eu quero fazer com que essa dor aí se reverta em algo grandioso. Vocês estão comigo na palavra ou não? Cuidado com a voz da serpente nesse mês, com a falsa profecia, com as falsas palavras, com palavras enganosas, palavras deturpadas. O inimigo não vem contando mentira, ele vem deturpando a verdade. Porque se alguém conta uma mentira para você, você que já tem um pouco de discernimento, você conhece, você sabe discernir o mentiroso. Você sabe quando uma pessoa está mentindo. Você sabe quando uma pessoa está debaixo da operação da mentira. O difícil é o engano. Para isso você precisa estar ligado, com discernimento espiritual aguçado, para você discernir a voz da serpente, a falsa voz, o falso som, o falso pai, a falsa paternidade. Muito cuidado com esse mês com boatos, viu? Ó, pegou aí? Cuidado com boatos, falsas conversas. Ó, cuidado. Mas não se preocupe não. Se você estiver alinhado com o Senhor, com o som do Pai, pode colocar o seu nome até na boca do sapo. Quem vai morrer é o sapo. Então, preste atenção aqui. Eu acho que eu vou dar uma aula aí, Letícia. O que você acha, Letícia? Uma aula só para a gente falar, só para falar sobre rejeição. E aí nós vamos falar das áreas da sua vida que precisam ser curadas, as áreas da sua alma. Porque nesse mês, se tiver alguma área da sua vida no deserto, você não pisa na terra da promessa. Vocês lembram dos espias? Moisés disse a eles, olha, vão lá, dá uma olhada na terra, e depois traga um relatório. Quando eles voltaram, eles trouxeram o relatório da terra. Só que eram 2 relatórios. Um relatório dizia assim, a terra é boa, mana leite, mel, realmente a terra ela é excelente, trouxeram até um cacho de uva desse tamanho. Só que aí, no final do relatório, eles dizem assim, ó, só que tem gigante. Só que tem gigante. E o texto diz que
esse relatório contaminou toda a congregação de Israel. Olha o poder de um som maldito. Olha o poder de uma voz pessimista. Olha o poder de uma voz que carrega o espírito da incredulidade. Olha o poder de uma voz de engano. Ó, meu bispo entrou aí no mistério, entrou aqui parecendo o anjo. Seja bem-vindo. Olha o texto aí, ó. A língua falsa não apenas mente, ela encena verdade, apunhala a confiança e contamina tudo que toca. Nada fere mais que a falsidade. Sorri por fora, apunhala por dentro e apaga a verdade. Anota essas frases aí, pessoal. Olha que códigos aí. Então aquele povo contamina toda a congregação. A terra é boa, tem leite, tem mel, mas tem gigante. Eu te pergunto, por que o Senhor não tirou os gigantes? A terra prometida, ela tem uma analogia, uma tipologia da nossa alma. Então a terra prometida, nas terras do nosso coração, nós precisamos arrancar os gigantes. Por quê? Porque os gigantes que eles tiveram medo de fora, na verdade, revelavam os gigantes que eles tinham dentro. Ah, meu Deus. Vou falar de novo. Não tem como você vencer os gigantes de fora, se você não começar a vencer os gigantes que estão dentro da sua alma. Não tem como você vencer os gigantes de fora, por quê? Porque os gigantes, o que você vê como gigante de fora, na verdade é o que está dentro de você. É forte, né? Meu Deus. Não tem como você arrancar os gigantes da terra da promessa se primeiro você não arrancar os gigantes que estão na terra do seu coração. E sabe o que isso revela? Revela pessoas com crise de identidade, que não sabem quem são, não sabem quem é o pai, não sabem. São pessoas feridas, são órfãos. Os 10 espias que deram esse relatório eram órfãos. Os 10 espias que deram esse relatório tinham problema com paternidade. Eles não sabiam o pai que tinham. Josué e Calebe. A terra é boa. Tem leite. Tem mel. Olha o caixão de uva aí. Tem gigante, tem mesmo. Tem gigante. Mas se o Senhor, se o meu pai, olha o som, olha o poder do som do pai. Mas se o pai nos prometeu que nos daria, já é nossa. Não importa se tem gigante. Nós vamos arrancar eles lá. A palavra diz que o gigante era pão para eles. Olha só que forte. O gigante era pão. E eles tinham cacho de uva. Ó, pão e uva. Pão e uva. 2 elementos usados na ceia. Vocês estão aí? Tem leite, tem mel, é boa, tem gigante. Mas se o pai prometeu, mas sabe o que é isso? Sabe por que os 10 duvidaram? Porque eles tinham um problema com a paternidade. E todo órfão não acredita no som da voz do pai. Por quê? Porque ele foi ferido pela má representação do pai biológico. Porque quantos pais que estão aqui, quantos pais de pessoas que estão aqui, ou até mesmo você que está aqui, prometeu um dia e não cumpriu. Porque o dia que o pai promete algo, ele tem que cumprir. Se o pai promete algo para o filho e não cumpre, esse filho vai acreditar que todas as promessas de Deus na vida dele também não vão se cumprir. Como é que eu vou confiar na palavra do Pai Celestial se o meu pai terreno
nunca cumpriu com nenhuma delas. Nunca cumpriu com nenhuma palavra. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem é filho sabe que as promessas são maiores do que os gigantes. A incredulidade colocou eles debaixo de uma maldição. Anota aí alguns códigos para o mês de Ave. A incredulidade gera maldição e impede o cumprimento da promessa. Mas se você ouvir a voz do Pai, você vai pisar nessa terra. É o mês de conquistar. É tempo de confrontar os gigantes, não exteriores, mas os gigantes interiores. É tempo de romper ciclos de incredulidade, de maldição. É tempo de você receber essa unção de Caleb. Recebe aí pela fé a unção de Caleb, a unção de Josué, a unção da conquista, a unção da filiação, da paternidade, a unção de quem sabe quem é o pai, a unção de alguém que aprendeu a ouvir a voz do Eterno. Porque na cabeça de Josué e de Caleb, acredito eu que eles pensaram assim: tem gigante, mas nós e o Senhor somos a maioria. É nossa. E olha só, por isso que a maior crise que você enfrenta não é externa, é interna. Porque o dia que você souber quem você é no reino, todas as promessas vão se cumprir na sua vida, independente se tem gigante ou não. Então você precisa se posicionar como filho nessa estação. Você precisa se posicionar como herdeiro nessa estação. Paulo escreve aos Gálatas que o herdeiro é herdeiro, tem herança, mas se comporta como menino, imaturo, é como escravo. Ou seja, o que precisa mudar é a sua mentalidade. Voltou aí, pessoal? Voltou? Me fala aí, me dá o retorno. Voz, imagem. Estou falando de voz da serpente, o inimigo quer calar minha voz. Estou falando da voz da serpente, o inimigo quer calar a voz. Voltou ou não, pessoal? Me responde aí. Vamos esperar regularizar aí. Tá tudo ok? Até onde vocês ouviram? Voltou? Ok, continuamos, vamos continuar. Não vamos parar. Vocês estão comigo ou não? Se você estiver aqui comigo, nós vamos. Se você estiver aqui comigo, nós vamos para cima. É um tempo de se posicionar. É um tempo de você se apropriar da unção de Caleb, de Josué, a unção do posicionamento como filhos, como herdeiros, para assumir a promessa. Então olha só, escreva aí: eu preciso circuncidar meus ouvidos. Escreva aí: eu preciso circuncidar os meus ouvidos. A mãe de Simeão estava com os ouvidos à crítica.
A mãe de Simeão vivia amargurada. A mãe de Simeão estava ligada a uma frequência de raiva, de ira. Você sabia que toda vez que um pai fica irado, pega esse código aqui. Toda vez que um pai fica irado, ele rouba a frequência da alegria dos filhos. Meu Deus. Vou repetir. Essa aqui eu vou falar na imersão da paternidade. Toda vez que um pai se ira, ele rouba a alegria do coração do filho. Escreva para mim essa frase aí, por favor. Escreva aí. Toda vez que um pai fica irado, ele rouba a alegria do filho. Eu vou provar isso num texto da Bíblia. Quer que eu provo na palavra? Quer que eu provo na palavra? Pergunta para mim aí. Quer que eu provo ou não? Vou ler o texto para você. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Colossenses 3, 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Meu Deus. Meu Deus. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Voltando aqui para o ouvido. O ouvido foi a parte central da queda humana. A serpente falou com a Eva. E Eva entrou na frequência da serpente. Então, muito cuidado, meu irmão e minha irmã, nesse mês, com a voz da serpente. Cuidado com essa voz. Letícia, me veio algo aqui forte. Olha só. Hoje meia-noite, no horário de Brasília, 23 horas no horário aqui do Mato Grosso, 11 horas. Forte, bispo. Sempre que o pai se deixa levar pela ira, a alegria dos filhos se esconde. Quando a ira domina o pai, a alegria dos filhos se cala. Essa aí vai para a caderneta, hein? Toda vez que um pai se enche de ira, ele apaga a luz da alegria nos filhos. Na fúria do pai, a alegria dos filhos se desfaz como a névoa ao vento. Meu Deus, só pérolas. Glória a Deus, bispo. Hoje, Letícia, quem te procurar aí, ó. Quem estiver aqui nessa live e quiser fazer essa oração comigo, eu vou fazer uma oração e nós vamos dar um comando contra um espírito chamado Oxalufã, que é um demônio que opera nesse mês. Que demônio que é esse, apóstolo? Oxalufã é o sagrado coração de Jesus da Igreja Católica. É o espírito da velhice. E é um espírito que ele se assenta nos caracóis dos ouvidos. É um espírito que entrou por muito engano, por muita mentira que você ouviu, por falsas palavras, falsas profecias. Numa sala fechada no Zoom. 11 horas no horário do Mato Grosso, meia-noite no horário de Brasília. Esse demônio é o roubador da palavra.
É aquele demônio que está lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. A Bíblia diz que a primeira semente caiu na boa terra, a segunda nas pedras, a terceira nos espinhos, e na quarta deu fruto a 30, 60 e 100. A primeira, Jesus conta, mas depois que ele explica a parábola. E aí ele vai dizer, olha, as aves dos céus, que são demônios, vieram e roubaram a primeira semente. Essas aves do céu são demônios. E um desses demônios é o Oxalufã, o roubador das palavras, e que torna os ouvidos insensíveis. Ele não só rouba, mas faz o seu ouvido ficar insensível à voz do Eterno. As palavras entram pelos ouvidos, mas não atingem o espírito. E essas entidades, elas agem para que os ouvidos não sejam conectados ao espírito do Eterno. Por isso a palavra diz assim, olha, quem tem ouvidos, completa para mim aí. Quem tem ouvidos, completa para mim. Eu sei que você conhece a Bíblia. Eu sei que você conhece a palavra. Completa para mim aí. Quem tem ouvidos, completa aí. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse Espírito que endurece o coração. A palavra diz lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, essas pessoas têm um coração endurecido, quando Jesus é arguído pelos discípulos. Por que eles não conseguem ouvir? Por quê? Porque os corações são endurecidos. São as sereias que assentam no mar dos ouvidos. E essas águas emitem um som contrário à palavra do Eterno. Vocês estão aí, pessoal? E aqui eu encerro uma oração. E se você desejar participar conosco dessa ministração, hoje, 11 horas no horário do Mato Grosso, meia-noite no horário de Brasília. Então, olha só, esse é o mês de você pisar na terra da promessa. Esse é o mês da paternidade. Esse é o mês que você precisa ouvir a voz do Pai. Esse é o mês que você precisa ser curado nas suas emoções de todo sentimento de rejeição, de abandono, de injustiça. Muitos dos que estão aqui, foram feridos na infância por uma figura paterna. Muitos aqui foram abandonados, muitos aqui foram rejeitados, muitos aqui foram humilhados, muitos aqui é fruto de uma gravidez indesejada. Muitos aqui foram feridos por aquele que deveria ser um instrumento do Eterno Pai para te ativar, para te abençoar, para te proteger, para trazer segurança, para te cercar, para te direcionar. Mas o inimigo astuto, assim como ele entrou lá no Jardim do Éden, ele entrou em muitas casas, ele entrou em muitas famílias, ele feriu o sacerdote, ele feriu a figura de autoridade, ele feriu o pai. Mas o Senhor, né? E eu quero encerrar com esse versículo. Esse versículo, eu tenho uma discípula minha que ela viajou para Mato Grosso do Sul, fazia muitos anos que ela não me encontrava com o pai havia ferido muito ela, machucado muito ela, e ela me ligou pedindo oração pela viagem, e aí me contou um pouco da história, e eu falei assim, olha, Deus vai te usar lá, de uma forma poderosa, você vai ser instrumento de reconciliação, de restauração. Dias passaram, ela então me liga, me mandou um áudio, né, falando, apóstolo, Deus fez algo grandioso aqui, meu pai pediu perdão, que o pai está o pai está no hospital, né, está com uma doença, e o pai chamou os filhos e pediu perdão por todos os filhos. Houve um momento de reconciliação, de alegria. Irmãos, é muito lindo isso. Um pai que reconhece que errou, pedindo perdão para os filhos. E foi aquele quebrantamento, aquele choro. Eu fiquei muito feliz
porque eu tinha dito a ela que isso aconteceria. E eu quero encerrar com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei ao profeta Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O contexto desse versículo e a aplicação aqui são muitas. E uma delas que eu gosto muito é que quando o profeta Malaquias libera essa profecia, ele está falando de uma restauração da mesa, a restauração da comunhão da mesa, aonde o pai sentava com os filhos, ensinava a Torá, ensinava a palavra. É onde o pai contava, vós, onde o pai falava, né? O pai tinha um trabalho pastoril, contava sobre as experiências nos pastos, com as ovelhas, e ali ele ia aplicando a palavra do Eterno, as verdades, e aquele som ia entrando nos ouvidos dos filhos, né? E penetrando no coração dos filhos. E aí ele escreve: é tempo, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, ou seja, ele vai restaurar a mesa do ensino, a mesa da comunhão. Aleluia! Glória a Deus pela sua vida. Pai, eu quero colocar cada pessoa que está aqui. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que entrou nessa live, nesse projeto que temos aqui toda manhã, 9 horas. Visita cada lar, cada família. E que nesse mês, Senhor, nossos ouvidos estejam limpos, purificados e descontaminados. E que os nossos ouvidos estejam conectados ao som do Pai eterno. Senhor, cura nossos corações, restaura a nossa alma, remova toda ferida, remova toda marca na nossa alma de rejeição, abandono, injustiça, humilhação. Cura, meu Pai, tua igreja. Cura, meu Deus, os filhos. Cura, meu Deus, os pais. Pai, eu abençoo cada pessoa aqui nessa manhã no nome de Yeshua HaMashiach. Amém, pessoal? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Lembrando, no mês de setembro, né, Letícia? Nós vamos iniciar aqui, pela Sala Zoom, a nossa escola de treinamento, de libertação e batalha espiritual. Serão 12 aulas. 12 aulas. Serão 3 meses você estudando comigo. Toda segunda-feira, às 21 horas, no horário de Brasília, nós vamos parar para estudar a palavra. Amém? Faça a sua inscrição aí. É uma mentoria. Você vai poder tirar dúvidas. Você vai poder ter esclarecimentos dentro dos temas que serão abordados. Serão 12 temas. 12 semanas. 3 meses. Tudo sobre libertação, cura, batalha espiritual, cura interior. Vou falar da paternidade, que é uma das principais aulas da nossa escola, sobre a libertação da genética, iniquidade no DNA, cativeiros espirituais e muito mais. Procura a Letícia aí, chama ela aí, já confirma a sua vaga e também a sua participação, se assim quiser, claro, da ministração hoje, uma oração, uma renúncia, uma pauta, combatendo e denunciando esse espírito chamado Oxalufã, para você limpar os ouvidos e entrar nesse mês conectado à voz do Pai. Shalom, shalom a todos, em nome de Jesus.